Criminosos exploram os avanços tecnológicos para viajar no tempo ao passado e ficarem ricos no futuro. Olá pessoal, hoje recapitularemos o filme Time Cop de 1994 e vamos para mais um resumo top. O filme começa com uma cena em que os soldados estão transportando ouro, quando são surpreendidos por um cowboy banguelo que os interrompe. O cowboy exige que eles entreguem todo o ouro, mas os soldados ficam confusos sem entender a razão desse pedido. A narrativa então avança para o ano de 1994, onde uma reunião importante está acontecendo. Durante essa reunião, autoridades discutem sobre um professor que conseguiu desenvolver uma máquina do tempo. O ministro alerta que a viagem no tempo não é mais apenas ficção, mas uma realidade que deve ser tratada com seriedade. Ele explica que a tecnologia permite apenas viagem ao passado, não ao futuro, pois este ainda não existe. A preocupação é que, se criminosos voltarem no tempo e retornarem com armas poderosas, isso poderia causar enormes desastres. Por esse motivo, o governo, através do Departamento de Justiça, está solicitando mais verbas para criar uma força policial especial destinada a combater o uso ilegal da viagem no tempo. Enquanto isso, em um shopping, um ladrão tenta roubar a bolsa de uma senhora idosa, mas é rapidamente impedido por Max Walker, um policial que estava por perto. Walker recupera a bolsa e a devolve à senhora. Ele estava no shopping para encontrar sua esposa, Melissa. Mais tarde, naquela mesma noite, o telefone do quarto de Walker toca inesperadamente. A pessoa na linha informa que ele precisa se apresentar ao trabalho com urgência. Melissa, preocupada, pede para que ele não vá, já que lá fora está uma noite de tempestade com muita chuva e vento forte. Ela também menciona que tinha algo importante para discutir com ele, mas Walker decide adiar a conversa, optando por atender a chamada de emergência. Como policial, ele acredita que suas responsabilidades com a comunidade deveriam vir antes de suas questões pessoais. Quando Walker saiu de casa, foi surpreendido por uma emboscada e acabou sendo nocauteado. Do lado de fora, ainda atordoado, ele pode ver Melissa gritando enquanto era atacada por alguns capangas. Um deles disparou contra Walker, mas por sorte ele estava usando um colete à prova de balas, o que salvou sua vida. No entanto, Walker ficou devastado ao testemunhar, impotente, a morte de Melissa, que aconteceu em meio a uma explosão que destruiu a casa toda. 10 anos depois, ou se preferir 2004, a história avança e vemos um viajante do tempo em 1929. Um corretor de ações chamado Atwood utiliza um jornal de 2004 para adquirir ações que existiam naquela época, garantindo seu enriquecimento no futuro. Enquanto Atwood relaxa ouvindo música, Walker, agora com cabelo mais comprido e trabalhando como policial do tempo, viaja de volta para 1929 e confisca todos os objetos do futuro que Atwood havia levado com ele. Confrontando o ex-colega, Walker pergunta quem o enviou para aquela época, buscando resposta sobre o uso ilegal da viagem no tempo. Atwood, que estava em operação, revela a Walker que recebeu ordens de um poderoso senador chamado McComb, mas se recusa a testemunhar no tribunal, alegando que sua família está em perigo. Enquanto ele fala sobre essas ameaças, dois capangas aparecem e uma luta se inicia entre eles e Walker. Após uma intensa batalha, Walker consegue derrotar um dos capangas, mas Atwood, em um momento de desespero, decide pular do prédio em vez de retornar ao futuro. Walker, no entanto, age rapidamente e consegue agarrá-lo e emboscar e voltando para 2004. Durante o julgamento, Atwood continua a se recusar a revelar quem o havia enviado. Sendo um ex-policial, a juíza decide que a punição de Atwood será a morte, condenando a ser jogado do mesmo prédio de onde tentou saltar. Enquanto isso, o senador Mac dirige pela cidade visivelmente irritado. Ele está frustrado porque Max Walker havia arruinado um plano ambicioso que envolvia Atwood, que trabalhava para ele. Para Mac, esse revés era mais do que uma simples irritação, representava uma grave ameaça aos seus sonhos de se tornar presidente. Com uma expressão séria, Mac refletiu por um momento e decidiu que Walker precisava ser eliminado antes que causasse mais problemas. Com uma voz fria e firme, ele ordenou a seus homens que se livrassem de Walker o mais rápido possível, sem deixar qualquer pista que pudesse levar até ele.
No dia seguinte, enquanto Walker dormia, os homens de Mac invadiram sua casa. Porém, Walker estava preparado e rapidamente neutralizou os ataques com armas de choque, levando a uma intensa luta com facas. Logo depois, uma policial chamada Sarah chegou à casa de Walker. Descobriu-se que Sarah era sua nova parceira, substituindo a Atwood, que havia morrido. No escritório, Walker informou a Sarah que o senador Mac havia enviado a Atwood de volta no tempo para conseguir dinheiro para sua campanha. Ele também mencionou o ataque que sofreu naquela manhã por parte dos capangas de Mac. Em meio à conversa, Walker expressou uma frustração com o fato de ter recebido uma nova parceira sem qualquer aviso prévio. No entanto, seu chefe explicou que, sem provas concretas e testemunhas, não era possível prender Mac, especialmente por ele ser influente membro do conselho e estar concorrendo à presidência. O chefe aconselhou Walker a focar em seu trabalho, manter-se alerta e tentar estabelecer uma boa parceria com sua nova colega. Mais tarde, a polícia do tempo detectou uma viagem no tempo ilegal. Um tempo depois, Walker e Sarah se preparam para a missão. Sarah pergunta por que os técnicos pareciam tão assustados e nervosos enquanto entravam na cápsula do tempo. Walker explicou que viajar no tempo não era tão simples quanto parecia. Se o veículo não alcançasse a velocidade correta, poderia colidir com a barreira temporal, o que explica a preocupação dos técnicos. Felizmente, a viagem transcorreu sem problemas e eles chegaram a 1994. Assim que desembarcaram, rapidamente se dirigiram ao local, onde o viajante do tempo ilegal havia aterrissado. A oficina acaba sendo propriedade do senador Mac. Dentro dela, o jovem Mac está em conversa com seu mecânico quando, de repente, o Mac mais velho, vindo do futuro, aparece acompanhado de seu assassino. O jovem Mac fica perplexo ao ver alguém que é exatamente igual a ele e tenta tocar o Mac mais velho, mas este o avisa sobre as regras da viagem no tempo. É fundamental manter a distância, não tocar e evitar o contato com sua outra versão, pois isso pode ser extremamente perigoso. Nesse instante, o mecânico, igualmente confuso ao ver duas versões do seu chefe, tenta se intrometer na conversa. No entanto, o Mac mais velho, com uma atitude arrogante, não hesita em atirar no mecânico sem mostrar qualquer compaixão. Pouco depois, Walker e Sarah chegam à oficina para invadi-la. Walker questiona Mac sobre o que ele está fazendo ali, em vez de estar em campanha. Em vez de se mostrar nervoso, o Mac mais velho começa a fazer um discurso, explicando que precisa de uma quantia enorme de dinheiro para sua campanha presidencial. Ele acredita que os pais precisam de um líder rico, que não precise se submeter a ninguém. No entanto, Sarah, em seu primeiro dia de trabalho, repentinamente aponta uma arma para Walker, revelando que também está trabalhando para Mac. Walker é então capturado pelos homens de Mac que vieram do futuro. Quando estão prestes a atirar nele, Walker consegue reagir, arremessando um dos atacantes contra um cano de gás, iniciando uma briga intensa. Walker até desferiu um soco no jovem Mac, fazendo sua bochecha sangrar. Depois de derrotar todos os atacantes, o Mac mais velho começa a explicar como criar um chip de computador, com um programa especial que planeja usar uma máquina do tempo para se tornar rico e poderoso, evitando assim a necessidade de pegar dinheiro emprestado de bancos. Quando o Mac mais velho está prestes a retornar ao futuro, Sarah, desejando acompanhá-lo, é baleada, pois ele a considera um fardo. Assim, Walker volta ao futuro e informa que o senador Mac, que estava concorrendo à presidência, matou duas pessoas no passado, incluindo sua colega Sarah. Acontece que o jovem Mac havia seguido as ordens do Mac mais velho, e agora todo o equipamento de máquina do tempo pertencia à empresa de Mac. Como resultado, o futuro foi alterado de acordo com os planos de Mac. Isso levou à decisão de fechar a agência responsável por proteger o tempo contra criminosos, pois estava sendo vista como desperdício de recursos. Então, o chefe de Walker esclareceu que, para prender Mac, era necessário reunir provas concretas, como uma arma, além de contar com duas testemunhas, especialmente porque Mac era um candidato à presidência. Determinado a encontrar Sarah, na esperança de que ela ainda estivesse viva após ser baleada, Walker decidiu voltar no tempo. Contudo, antes de partir, ele precisou nocautear os guardas de plantão. Assim que Walker saiu da cápsula do tempo, dois guardas apareceram e atiraram em seu chefe. Os guardas se aproximaram demais do motor da cápsula, resultando em ferimentos para ambos. De volta ao passado, Walker começa a buscar por Sarah,
e ao encontrá-la deitada, ela ficou aliviada ao vê-lo. Walker explicou que precisa que ela testemunhe contra Mac, mas Sarah o advertiu que Mac e seus homens poderiam rastreá-la através da amostra de sangue que estava armazenada no laboratório. Decidido a resolver a situação, Walker foi ao laboratório e encontrou a amostra de sangue de Sarah. Durante sua busca, ele também descobriu acidentalmente uma amostra de sangue de sua esposa, Melissa, e ficou chocado ao perceber que ela estava grávida. Essa, sem dúvida, era uma importante notícia que Melissa desejava compartilhar com ele antes de sua morte. Logo em seguida, Walker retornou ao quarto de Sarah e, para sua surpresa, a encontrou morta, com uma seringa cheia de veneno ao seu lado. Uma enfermeira, chocada com a cena, assumiu que Walker era o responsável e começou a gritar por segurança. Temendo ser capturado, ele decidiu pular pela janela para escapar. Mais tarde, no mesmo dia em que Melissa foi assassinada, Walker se encontrou com ela no shopping. Melissa ficou espantada ao notar como Walker havia mudado, mesmo após apenas alguns dias sem se ver. Para não perder tempo, ele rapidamente explicou que era um policial vindo do ano de 2004 e pediu que ela falasse sobre sua gravidez imediatamente, preocupado com a possibilidade de algo ruim acontecer. Quando Melissa perguntou sobre sua vida no futuro, Walker respondeu de forma enigmática que ela entenderia mais tarde. Conforme a noite se aproximava, Melissa implorou Walker para não ir trabalhar, pois estava grávida e com medo de ficar sozinha em casa. De repente, um capanga enviado por Mac tentou invadir a residência, mas Walker, preparado para qualquer eventualidade, conseguiu detê-lo. Infelizmente, mais capangas estavam à espreita, e um deles apontou uma arma para eles quando a luz apagou de repente. Walker lutou contra 2 dos capangas, mas teve que recuar ao ver mais deles surgindo. Enquanto isso, ele conduziu sua esposa grávida para fora de casa durante uma tempestade, tentando mantê-la segura. Melissa precisou rastejar pelos telhados quando um criminoso apareceu pela janela. Walker a seguiu rapidamente, mas o criminoso retornou, iniciando uma luta. Felizmente, Melissa encontrou uma arma e conseguiu atirar no criminoso, salvando os dois. Ela saiu em busca de ajuda enquanto Walker voltava para dentro de casa. Infelizmente, outro capanga o atacou, mas Walker, demonstrando sua força, derrubou o capanga com poderoso chute. Nesse instante, o senador Mac chegou, apontando uma arma para Melissa, que havia sido capturada pela versão futura de Mac. Confuso, ele foi atacado por um capanga que o derrotou. No entanto, quando o Walker mais velho estava prestes a ser executado, o Walker mais jovem chegou a tempo e neutralizou o capanga, quebrando seu pescoço. O Walker mais velho então correu para salvar Melissa, pois o tempo estava se esgotando. Mas, de repente, o Mac mais jovem, com o rosto enfaixado, apareceu. O Mac mais velho ficou furioso e questionou por que sua versão mais jovem estava ali, já que ele deveria estar em uma reunião. O Mac mais jovem respondeu que havia recebido uma ligação de seu eu futuro, pedindo para que ele viesse. Durante a conversa entre os dois Macs das épocas distintas, Walker revela que foi ele quem ligou e instruiu o Mac mais jovem a vir. Então, fazendo um sinal secreto, Melissa localiza a bolsa de Mac mais velho e atira nele no ombro. Em seguida, Walker empurra o Mac mais jovem em direção ao Mac mais velho, fazendo com que eles se fundam em uma pilha de sangue e desapareçam. Essa cena ilustra porque duas versões de uma mesma pessoa não podem coexistir no mesmo espaço. De volta ao futuro, Walker fica contente ao ver que seu chefe está vivo e bem, aliviando-se ao descobrir que Sarah não morreu. Ao retornar para casa, ele é calorosamente recebido por Melissa e seu filho. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like para mim saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.